Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao webinário de hoje. Eu já queria agradecer a presença de todos, mas em especial agradecer a Sueli, que é nossa parceira já de longa data, né? Então, quando eu passei, eu falei com ela sobre o webinário que a gente estava querendo fazer, ela prontamente aceitou, desculpem, ela prontamente aceitou, e eu sei que assim não é fácil para quem está no laboratório parar, se programar, montar uma aula. Então, por conta disso, eu te agradeço muito, viu, Su, de estar aqui com a gente, compartilhar da tua experiência, que é tão importante, principalmente nessa área da odontologia digital, onde a gente já está caminhando há algum tempo, mas ainda assim a gente tem muita dúvida, né? As pessoas têm muita dúvida com relação ao fluxo, como faz, como, enfim, quais as possibilidades. Então, eu acho que é sempre muito importante a gente trazer esse tema nos nossos webinários, né? Antes de apresentar a Sueli e passar a palavra para ela, eu queria só dar algumas informações, passar algumas informações para o pessoal que está com a gente assistindo, porque alguns são recorrentes, estão sempre aqui com a gente, outras pessoas a gente vê que são novos participantes, né? E às vezes não estão familiarizados aí com o webinário, com esse formato e com essa ferramenta. Então, eu só queria dar algumas informações rapidinhas, né? Então, a primeira delas é que vocês têm aí o menu, né? Quem estiver assistindo pelo celular tem a opção de ou assistir o professor ou assistir a apresentação, aí é só deslizar a tela que você opta pela forma de assistir que você preferir. A segunda informação que a gente queria passar é que todos os participantes ficam com o microfone desativado, então fica no modo mudo, mas é mais para evitar que a gente tenha ruído, que tenha alguma interferência, que a gente não consiga assistir a aula direitinho. Mas vocês estão convidados, a gente gosta muito quando vocês participam, então fazendo pergunta, comentários, enfim, compartilhando também experiências, né? E vocês podem fazer esse compartilhamento de informações ou até bate-papo aí com a gente ou perguntas do campo que tem aí de perguntas. Então, é só vocês colocarem as perguntas aí e todas as perguntas que forem direcionadas com relação ao conteúdo, eu combinei com a Sueli, que eu vou transmitindo para ela e ela vai respondendo. E o que for coisa, às vezes é só informação mesmo, eu não estou ouvindo, às vezes são algumas informações só de configuração aí eu vou sanando essas dúvidas nesse bate-papo, tá? Então, agora a gente vai... e antes de começar mesmo, eu queria só informá-los que a gente tem aí disponível dois documentos, dois folders, né? Sobre os nossos sistemas aí de impressão 3D da Dima, né? O fluxo de trabalho com a impressora Caraprint Cube e as resinas que a gente tem disponível para os trabalhos. Então, durante todo o webinário, vocês podem fazer o download desses documentos e ficar aí com vocês para consulta, tá? Então, agora, oficialmente, né, a gente vai para o tema da aula, né, que é a aplicação da impressão 3D na confecção de placas oclusais. Então, para quem não conhece a Sueli, ela é técnica em prótese dentária já há bastante tempo, desde 2003, com atualização em prótese total. Ela é especialista em ortodontia laboratorial desde 2010. Ela é proprietária do laboratório Tec Orto desde 2014, né? É diretora científica da Associação de Prótese Dentária da Baixada Santista e Litoral Paulista. Ela tem especialização em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares e é consultora da Cuser também, com maior orgulho, né? Que a gente tem uma parceria muito de longa data aí, muito, muito gostosa. E a Sueli, né? Não contente com tudo isso, ainda está cursando odontologia na Unisanta, em Santos, e eu estava
conversando com ela nos bastidores, que eu acho isso muito louvável e eu tenho um respeito muito grande por esses profissionais que fazem prótese, né? Então são técnicos em prótese, são dentistas, então a visão que vocês têm é muito ampla, vocês têm os dois lados aí da história toda, então é muito rico e eu acho que é um diferencial muito grande. Então agora eu vou parar de falar, porque eu já falei demais, vou passar o compartilhamento de tela para você, Su, e vou ficar aqui nos bastidores. Qualquer coisa é só me chamar. Deixa eu ver se você recebeu. Recebi, Isso, só ver, vou tá colocar aí. aqui a minha apresentação. Eu tirei, tá? Uhum, estamos vendo. Deixa eu colocar todo mundo aqui no cantinho. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom vir aqui falar para a Cuser e falar para o pessoal que acompanha, né? Que me acompanha e acompanha tanto tempo aí, o tempo que a gente está junto, né? O pessoal acompanha bastante. Queria pedir obrigada pelo carinho da Paty e eu vou falar um pouquinho sobre algumas informações, na verdade, que eu tenho sobre as confecções de placa cruzal, né? Acho que eu comecei a fazer as impressões desde 2018. Combinei com a Paty também, se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem interromper no meio da apresentação, fiquem à vontade, tá? Eu não consigo me ver nem ver a Paty, mas a gente vai fazer aqui um bate-papo, então fiquem à vontade, tá bom? Em perguntar. Eu sei que as dúvidas vão surgindo e depois também, se vocês quiserem, a Paty acho que eu deixo depois um pouquinho para a gente conversar, se tiver dúvidas no final da apresentação, tá bom? Então, as placas oclusais, né, como todo mundo sabe aí, ela é confeccionada com resina fotopolimerizável, veio aí para revolucionar, né, o cenário que nós tínhamos só da resina autopolimerizável e termopolimerizável. E as placas ela oferecem muita precisão, né? A gente tem tanta precisão na confecção como a precisão na adaptação anatômica do paciente. O fluxo digital vem aí durante algum tempo desempenhando um papel fundamental dentro dos consultórios e dentro do laboratório. Meu laboratório é digital desde 2018 e há algum tempo eu venho ajudando e orientando alguns profissionais e alguns dentistas também na parte da migração, né? Porque eu brinco que a gente veio do Lecron e agora a gente está com o mouse. Isso é muito difícil para quem não tem a familiaridade com a tecnologia, né, com o computador. Para mim não foi muito difícil, porque eu sempre gostei muito de computador, sempre mexi, não que, ai, nossa, ela é maravilhosa. Eu não sou, porque eu ainda preciso de algumas atualizações, né? Acho que como todo mundo. Mas o CAD veio, né, para ajudar a gente na confecção, para ajudar a gente no desenho da placa, né? Porque agora a gente não confecciona mais, então nós desenhamos nos CADs através do scanner, né, que vem o STL para a gente, e isso faz com que a gente encurte o caminho todo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente, mas o caminho acabou ficando mais curto, e dentro desse caminho mais curto, nós desenvolvemos alguns protocolos que a gente segue para que isso tenha um começo, um meio e um fim, e o fim seja uma boa adaptação em boca do paciente. Quando a gente fala um pouquinho do fluxo de trabalho, eu vou falar no geral, como se tivesse alguém também que não entrou ainda no mundo digital, não tenha impresso no modelo, não tenha impressora no seu laboratório, e a gente sempre fala sempre sobre isso, né, que é do começo, como que a gente começa para chegar num bom material, que é um modelo bem impresso, uma placa, e outras finalidades que a gente consegue hoje no digital. Hoje a gente já consegue imprimir coroas com carga de cerâmica e já ir para a boca do paciente, né? Então, tem uma linha tênue aí que a gente está percorrendo e durante todo o processo a gente vai falar sobre isso, tá? Então, o fluxo digital na odontologia é uma sequência de etapas. E por que eu falo e grifo essa parte das etapas? Porque são etapas importantes para a gente chegar no final de um trabalho e ele ser bem executado. Então, a primeira etapa muito principal é o escaneamento. Então, a gente vai falar também um pouquinho sobre os scanners e o que a gente consegue dentro dos escaneamentos, tá? Então, são complementos que a gente traz do analógico, utilizando a tecnologia no escaneamento intraoral para a gente usar nos CAD. E o CAD é a impressão, a fresagem
ou até mesmo a parte só da modelagem. Você pode tranquilamente, o dentista, eu tenho clientes que preferem, eles desenham a placa deles, colocam todos os pontos de contato e depois ele manda para um laboratório, o laboratório só imprime, faz o acabamento e faz o polimento. Então, assim, são etapas que a gente pode ter, nós podemos fazer dentro do laboratório, mas o dentista no consultório, ele também pode fazer toda essa parte de desenho. Então, se ele quiser escanear um paciente dele, desenhar a coroa clínica dele, com todos os contatos e tudo que ele quer, ele desenha, manda para o laboratório, a gente faz a impressão e adaptação, às vezes até dessa coroa clínica no modelo, né? O ideal é que a gente não imprima o modelo, mas para ter uma precisão legal, a gente acaba fazendo. Aqui eu coloquei um pouquinho do fluxo de trabalho, como até copiei do site da Pulser, eu nem sei se ainda tem, mas esse é um fluxo até um pouquinho antigo, porque a gente tem a cara print 4.0 ali. Então, a gente tem ali o escaneamento. Deixa eu ver se eu consigo usar o meu LED. Então, a gente tem aqui o escaneamento, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os scanners também. Mas do escaneamento a gente vai para o CAD, que o CAD é o designer, né? A gente vai desenhar o que a gente quer, o modelo, ou a placa, ou o que o dentista pedir. Esse CAD, a gente vai para um software de fatiamento. A cara print, todo o sistema da Cuser, ela tem esse software, tá? Toda impressora, ela já vem com esse software. Então, a gente faz as fatias de impressão, né? Que a gente chama de layers aí. E a gente vai transformar um CAD, que é um arquivo STL, para uma camada de impressão, que é uma linguagem que cada impressora vai ler, tá? Então, toda vez que vocês tiverem, teve cliente que falou, mas é só escanear e colocar para imprimir. Não, a gente tem que escanear, a gente tem que preparar esse arquivo num CAD, para depois a gente jogar para um outro software, que faz a leitura das malhas, né? E cria as camadas de impressão, para depois a gente colocar ele na impressora, que aqui é a cara print 4.0, mas agora a gente já tem a Cube, né? Que é menorzinha, mais compacta, e eu particularmente achei uma graça. E depois a gente faz a lavagem desses modelos, né? A higienização do modelo, que é tirar todo o excesso da resina líquida da impressão com álcool isopropílico, que a gente usa. Aqui também está o antigo, né? Agora já tem um novo também, que é o Clear, acho que é o Clear, depois a Paty me corrige. Tem o Clear, que faz a limpeza, e depois a gente coloca no LED Cure. Então, o cara... Oi, Su, só para falar o nome, é o cara Cleanup. Isso. Cara Cleanup. Eu coloquei no finalzinho da apresentação, mas aqui como ficou antigo, ainda deu uma confundida no sistema antigo. E o LED Cure é o mesmo, né, Paty? Isso, é isso aí. O LED Cure é o mesmo. A cara Print Cube, que é a nova, né? Essa daí é a 4.0. É o cara Cleanup e o LED Cure é esse aí mesmo. Uhum. Tá, então só os dois equipamentos ali, na verdade, foram atualizados, né? Mas depois eu tenho um pouquinho mais dele para frente, que aí a gente vai conversar sobre ele lá. Aqui eu coloquei 3 tipos de scanners só. Por quê? Porque hoje nós temos assim, ó, uma infinidade de scanners no mercado. Temos scanner de entrada, os chineses, temos acho que até uns brasileiros agora, que aqui no Brasil já está sendo fabricado. Mas eu coloquei esses 3 aí para a gente ter uma ideia do que o scanner pode ter, tá? Então, assim, cada scanner tem sua particularidade, cada scanner ele é voltado para um segmento. Por exemplo, o Aitero é voltado para ortodontia, o Medite, que agora a gente já tem a linha I700, ele é um pouquinho mais voltado para prótese, e o Trishape também atende todos os segmentos aí. E o que a gente tem com isso e o que eu queria colocar nas placas? O Aitero, ele já vem uma licença, agora, né, eu não sei de quanto tempo para cá, mas ele já vem uma licença do Exocad. O Exocad é o software mais utilizado dentro da modelagem, né, dentro do que a gente consegue desenhar, porque ele acaba sendo o mais completo de todos. É um sistema fechado e pago, mas agora adquirindo o Aitero, as clínicas e os consultórios já têm o Exocad. E aí, o que eu queria dizer com isso? Que hoje o dentista, lógico que a gente conta tempo, né? O tempo que eu vou sentar para desenhar, talvez vá interferir no tempo que eu teria em cadeira com o meu paciente. Mas
eu tenho muitos clientes que gostam de desenhar os trabalhos deles. Tenho muitos amigos dentistas, e eles falam, isso aí eu prefiro. Então, assim, manda só para impressão, tá? Então, o iTero é muito legal, porque ele já tem esse suporte da Exocad, e dentro dos módulos da Exocad, tem um módulo de placa, que para mim, eu acho que ainda é o mais perfeito, tá? Que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. O Medit também tem uma parte, um módulo dele, que ele acaba fazendo as placas também, placa de bruxismo, placas oclusais no geral, né? E a Trishape também tem o Shape Speed Studio, que ele também consegue fazer, o dentista pode modelar. E uma observação legal para o Medit. O Medit, o técnico pode instalar o software, porque é aberto para você baixar. E aí, quando que o cliente faz o escaneamento, esse escaneamento ele vai para uma nuvem. E essa nuvem te permite com que você acesse o Medit Link e você consiga desenhar a placa dentro do software da Medit, tá? Mas ele só aceita os escaneamentos que vêm da nuvem da Medit, que isso eu achei muito legal. E aí você acaba ficando com uma biblioteca ali, né? Como, por exemplo, a iDoc hoje tem, né? Que é um sistema de nuvem. E dentro disso você consegue fazer os desenhos. Isso eu achei muito legal da Medit. A Trishape eu desconheço, acho que não tem esse sistema de você desenhar, tá? Só quem pode desenhar é só quem tem o scanner. E a Exocad também. Mas a Exocad a gente consegue comprar o módulo e ter dentro do nosso laboratório e a gente fazer também as placas oclusais lá, tá? A única coisa legal é que quem tem o iTero já tem o Exocad. Então, os scanners eu separei só esses três, porque acho que da última vez que eu falei de scanner, acho que tinha uns 8 ou 9 scanners. Então, vamos nos limitar somente a esses, porque eu acho que esses são os que mais vendem, né, aqui no Brasil. Mas tem scanners bons aí. A Shine 3D veio, né, no congresso com um scanner dentural muito legal, muito rápido. Eu escaneei, tive a oportunidade de usar e assim, compacto, a cabeça é pequena, porque quando a gente fala de scanner também, os dentistas falam, né? Às vezes a cabeça da ponteira do scanner é muito grande e dificulta na hora de escanear, por exemplo, uma boca de uma criança. Mas a Shine 3D tem um scanner muito legal e a Panda também veio com um scanner esse ano, que também tem uma cabeça menorzinha, que eu achei super legal. Aqui eu coloquei algumas tecnologias desenvolvidas, né, no desenho da placa, então eu coloquei só alguns pontos que eu acho que é muito legal e faz com que, de longe, nós não consigamos ter isso dentro do analógico. Mas eu faço placa no analógico e fica perfeito. Eu também acho que fica lindo, maravilhoso. Mas a previsibilidade, a rapidez que nós temos dentro do digital, ainda assim ela é inigualável. Então eu coloquei algumas coisas aqui que eu acho muito importante. Por exemplo, o reconhecimento anatômico inteligente. E aí eu vou falar um pouquinho do Exocad, porque o Exocad é o software que a gente mais usa, tá? Então o Exocad ele acaba identificando ali algumas coisas e alguns contornos e ele já faz, que eu não coloquei aqui, mas ele faz ele acaba fazendo o que a gente fazia na cera, né, que era delimitando na cera e tirando os pontos de retenção. O Exocad ele já faz tudo isso para você. Ele já mostra tudo que é muito retentivo, tudo que não é. Aonde você pode descer com a tua placa para você ter ali o equador protético bem delimitado e aonde você não pode pôr. Então, esse reconhecimento que ele faz de toda a arcada, eu acho que é muito legal e facilita muito na nossa visibilidade na hora de você desenhar, né? Quando a gente está com o modelinho na mão ali, eu brinco que eu falo, tem um modelo, aí tem o articulador semi-ajustado, que eu desconheço o articulador pequeno, já é um negócio grande, e na hora de você desenhar a placa, mesmo que você tenha todos os pontos, e mesmo que você tenha todos os limites de movimentos do paciente, ainda assim, digitalmente, desenhar uma placa no software é muito mais confortável. Tá? Ajuste dinâmico de oclusão, que é aquilo que eu havia dito, né? O dentista consegue fazer um escaneamento com a desoclusão, com a protusão que ele quer. Por exemplo, eu quero uma placa, né, que é o básico, 3 milímetros. Então, ele consegue pôr um jig no paciente,
fazer o escaneamento dessa arcada e quando chegar para a gente, já está o modelinho pronto ali, com a arcada em desoclusão, e você já sabe o limite que você vai ter que vir com aquela oclusal da tua placa. Então, com a base de tudo que ele consegue ler digitalmente, ele já acaba fazendo todos esses contatos e toda essa leitura de cúspide e até interferência. Por exemplo, eu sempre vou dar exemplos aqui de desenhos de placa, porque durante muito tempo eu ouvi que placa de bruxismo impressa quebra. Muito, assim. Eu acho que quem faz placa de bruxismo que tá aí pode até dizer que, eu já fiz, quebrou, enfim. Mas a gente tem todo um método de desenho, né? Então eu sempre falo, tudo que toca antes, ele vai sobrecarregar aquele material, por melhor que ele seja. Se eu fizer uma placa de resina prensada e coccionada e eu deixar um toque prematuro em uma determinada área, por exemplo, a gente tem ali a chave de canino, né? A chave de canino é a parte que mais quebra em todas as placas se você não distribuir a carga nela. Então, o ExoCAD ele já consegue fazer isso. Então, ele simula todos os contatos e ele já mostra para você aonde você vai ter que suavizar. Eu vou ignorar isso, eu vou deixar. Ela vai quebrar, tá? Isso sempre vai ter. Então, dentro do digital, a gente tem uma espessura mínima de placa, né? Inclusive de bordo. Quando a gente fala de bordo, é aquele limite da vestibular para a parte palatina. Então, a gente tem que ter ali no mínimo 1,5 mm. A gente não consegue fazer menor que isso. Não é por causa do material, né? Por conta do material, mas sim por conta dessa carga que a placa acaba recebendo. Então, ele já consegue fazer esse ajuste dinâmico de oclusão, que eu achei o máximo, o nome ajuste dinâmico de oclusão. Agora eu só vou usar esse termo. Ainda falando sobre isso, a paramentação, né? A gente acaba podendo personalizar o que a gente quer, como eu havia dito ali, o estilo da borda, eu quero reta, eu quero arredondada, eu quero uma região palatina um pouquinho mais suave e uma região vestibular um pouquinho mais espessa, eu consigo descer um pouquinho mais na área de retenção, por exemplo. Se ele me mostrar que, distal de segundo molar, vamos supor que ela só vá para segundo molar, é muito retentivo. E aí o meu cliente fala, não, senhor, eu quero que desça até a distal do molar. Então, assim, você consegue, ele vai dizer para mim que não é uma moa, mas você consegue personalizar. Então, você consegue descer um pouquinho lá, toda essa parte de desenho, ela é muito intuitiva. Então, ela vai te mostrando tudo que você pode e tudo que não. Mas, mesmo assim, você consegue fazer essas modificações, tá? Simulação de movimentos mandibulares, é aquilo que eu havia dito para vocês, né? Antigamente, o ExoCAD, quando ele veio para o Brasil, ele veio com 9 tipos de articulador semi-ajustável. Hoje, o ExoCAD novo, ele só vem com 5, mas são os 5 articuladores mais usados. Por exemplo, BioArt tem. E o que é muito legal é que o articulador ele não fica na nossa tela. Então, ele vai minimizar, vai ficar um articuladorzinho pequenininho no canto e você vai conseguir desenhar e você vai ver o seu modelo de 360 de uma forma bem livre. Então, todos esses ajustes do articulador você também consegue mexer. Outra coisa que a gente consegue dentro do ExoCAD é colocar todas as informações do arco facial do paciente. O dentista não precisa mandar o arco facial para você. Ele pode pegar o arco facial e dizer, ângulo congelar tanto, e aí você vai ajustando, coloca no ExoCAD, e aí ele vai fazer os movimentos, protusão, retrusão, lateralidade, e vai limitar o movimento por conta dos dados que você já passou para ele, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque no começo a gente falou sobre colocar etapas, né? Ter um passo a passo de confecção para que no final tudo isso dê certo. E tudo isso só vai dar certo se a gente seguir o protocolo, tá? Desde o escaneamento até a parte do acabamento e polimento. Então, assim, todo o material, quando a gente estuda material, né, e a gente está falando de resina impressa, todo material tem o seu benefício e todo material tem o seu limite. Então, tem alguns limites que a gente não pode ultrapassar para que a gente tenha um sucesso final nesse trabalho. Então, toda vez que a Tati disse, né, que eu sou consultora, então o pessoal sempre me pergunta muito sobre os materiais que eu uso. Mas eu fiz e não dá certo.
É porque às vezes você não seguia o protocolo, às vezes o material não era indicado para isso. Então é muito importante que a gente entenda de material, e eu digo isso na parte laboratorial e na parte clínica agora. Nós temos que entender de material para que a gente entenda até onde nós podemos ir com esse material e até onde esse material vai nos atender. Porque às vezes também você quer determinado produto, ou quer uma espessura de placa que talvez uma resina impressa não vá te atender, tá? Então, para que você tenha sucesso, você tem que entender de material. Então, por isso que eu coloquei lá que todas as etapas são importantes, dentro da etapa, entender do material que você está trabalhando. Aqui tem um videozinho, que já é um vídeo antigo também, mas ele mostra, ó, tá, um articulador ali, e ele fazendo os movimentos do articulador com o articulador, tá? E aqui eu coloquei o desenho da placa. Vocês notam que ali, ó, tem uns... Deixa eu ver se eu consigo vir com a minha caneta. Ali tem uns limites de verde, ó. Então ali são os alívios que o Exocad me deu, que eu não posso descer com aquela placa. E aí o que eu fiz? Dentro daquele verdinho ali, ó, que eu não podia descer, eu delimitei um equador protético. Então esse equador protético para mim vai ficar ali na metade, né, do verde. Então eu deixei metade expulsiva e metade retentiva, porque esse daqui foi aquele caso que eu disse que tem que ir até esse estado de caminho. Ah, mas eu não posso descer. Ah, mas eu quero. Desce, tá? Tu pode, o Exocad te permite isso. O máximo que vai acontecer é você imprimir o modelo, imprimir a placa, e na hora dessa adaptação você tem que tirar um pouquinho para que essa placa não fique tão retentiva na boca do paciente. Mas também dá para fazer. Aqui tem um exemplo do modelinho aqui. Eu acho que tem que tirar minha caneta. Ah, esse aqui tá com som, Paty. Acho que eu tirei. Aqui tem uma lateralidade, ó. E aí mostra exatamente o amarelinho é a placa desenhada. Ali em cima, no canto superior direito, vocês vão ver que ali é os dados do articulador. Então ele está no articulador, mas eu não preciso ver esse articulador. E ali ele mostra tudo que é vermelho, tudo que toca, toca muito. E o ideal é a gente deixar no azul. Então ele consegue mostrar para a gente a pressão dessa mordida e o tanto que eu posso suavizar. Então, ou seja, se eu deixar ele em vermelho, ele pode estar tocando muito dentro daquilo que deveria. Então, com certeza, essa placa vai quebrar, tá? Então, aqui não mostra, mas ali em cima ela tem uma reguinha ali, ó, tá vendo, de pressão, e essa pressão a gente consegue regular desenhando a placa. Aqui são algumas conclusões científicas sobre a placa de bruxismo impresso no 3D. Ela tem alta precisão e adaptação, menor tempo de fabricação, né? Lógico, quando a gente fala de menor tempo de fabricação, eu estou falando sobre escaneamento, chegar até o teu laboratório. Antes nós tínhamos aquele formato analógico, né? O dentista moldava no alginato, aí fazia o gesso, esperava tomar presa, mandava para o motoboy, o motoboy fazia todo o percurso para depois chegar no laboratório. Então, hoje, o escaneamento já vem em tempo real para a gente. Hoje, todos os scanners eles já têm um sistema de nuvem próprio deles. Vocês podem cadastrar o laboratório de vocês. E na hora em que ele escaneia, por exemplo, o Aitero tem, na hora que ele escaneia, ele já joga na nuvem do Aitero e ele já diz para o Aitero que ele vai para o seu laboratório. E aí o Aitero já notifica o meu laboratório que tem escaneamento de determinado cliente, tá? Então, esse tempo de fabricação encurtou, porque nós temos um tempo menor de receber esse arquivo. O arquivo acaba chegando mais rápido do que, lógico, né, um motoboy. Então, esse tempo eu acho que é muito bom. Principalmente para quem mora na capital, não. Mas agora o litoral virou um capital com praia, tá? Exatamente assim. Materiais de boas propriedades mecânicas, né? Eu havia dito sobre isso. A gente tem que entender de materiais para a gente indicar tanto para o nosso cliente, como o nosso cliente indicar para o paciente dele. Um paciente que tem um problema de bruxismo e apertamento, ou, por exemplo, acaba juntando, né, a ronquiapneia com bruxismo. Talvez uma placa muito fina não vai atender ele. Então, entender do material e do que o teu cliente precisa também é muito importante.
A possibilidade de estabilidade e eficácia, né, dentro da clínica, que não dá para comparar todo o processo de uma resina impressa, de uma resina de resina termopolimerizável, né? Hoje no laboratório eu não faço mais termopolimerizável, porque eu uso um outro tipo de sistema, que é até uma resina da Cuser. Depois a gente pode falar sobre isso, mas a eficácia de comparar, né, a estabilidade de um material do outro é também importante. Possibilidade de reimpressão, isso aí também eu acho maravilhoso. Sueli, meu paciente, o cachorrinho dele comeu a placa. Acho que todo mundo de laboratório ou de clínica já teve essa experiência. O cachorrinho comeu a placa, ele não precisa mais ir até o consultório para escanear novamente, para mandar para a gente desenhar essa placa e imprimir. Ele só liga se ele precisa de uma placa nova para o paciente tal. Já está na minha impressora, já está nos meus arquivos, eu só mando imprimir, dou acabamento polimento e mando de volta para ele. Então, esse tempo ficou muito curto, e eu acho que esse tempo curto melhorou a vida do laboratório, né? Também, que a gente fala, o dentista tem tempo de cadeira, mas nós também temos tempo de bancada, né? Pô, o paciente, tá bom, vamos ganhar 2 vezes, o tempo que a gente vai levar desenhando, imprimindo, a gente só põe para imprimir de novo e acaba com esse problema, tá? E coloquei ali também limitações e cuidados, porque os materiais também precisam de limites de cuidados, e a gente havia dito sobre as limitações, né? Então, algumas coisas a gente vai se limitar em não fazer, ou se limitar em não indicar. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre precisão de adaptação, porque hoje a gente tem 2 tipos de segmentos de impressoras, né? Todo mundo sabe que tem um sistema aberto, né? Que é um sistema de estereotipografia, dentro das impressoras de SLA, que são as impressoras de sistema aberto, e o processamento de luz digital, que são as luzes DLP, que, por exemplo, as impressoras da Cuser, né, a Caraprint, a versão 4.0 e a Cub já tem esse sistema. O que diferencia um sistema do outro, gente, é a rapidez, tá? O tempo que uma SLA, que é uma telinha de LCD, projeta uma luz, ela é menor do que um tempo de uma DLP, tá? Então, a DLP, ela emite muito mais rápido e com muito mais intensidade, e isso faz com que ela polimerize o material de uma forma mais rápida do que uma SLA, tá? Então, uma cara print hoje, a última vez que nós imprimimos um modelo, acho que foi em 7 minutos. Então, assim, é muito rápido. Essa exatidão, né, ela acaba tendo uma precisão dimensional, e a gente consegue ter uma adaptação dental melhor do paciente. Isso contribui diretamente para o conforto durante o uso noturno, porque a maioria das placas são de uso noturno, né? Tem até pacientes que têm que usar o dia inteiro aí. Talvez eu não citei, mas a nova resina de Mapint, ela é totalmente translúcida. Eu coloquei um exemplo ali no final para a gente ver, mas ela é muito translúcida e ela aceita o tipo de polimento e acabamento que a gente dá na nossa resina auto e termopolimerizável, tá? Oi. Eu só queria fazer um comentáriozinho. A DLP era a nossa anterior, que era a 4.0 e a Pro. Agora, a Cara Print Cube, ela é LCD. Ah, ela já é LCD? Já é LCD, é isso. Então, só para Ah, eu informar aí para achei o que as pessoal. duas eram o mesmo segmento. Não, obrigada, Paty. Uhum, A cara Print Cub eu não levei ela para o meu laboratório ainda. uhum. Vamos fazer esse passeio. É, Mas, se eu não me engano, ela tem uma. Deixa eu ver se eu ainda estou correta. Ela tem uma luz de 6K, é isso? A resolução isso. dela. Na verdade, não vou saber te dizer, eu vou até pedir para o Udo aqui, ele está Tá. também na aula para ele passar para a gente, mas uma das grandes vantagens dela também é a plataforma dela, que é bem maior, né? Então, a Ah, produtividade dela acaba sendo também maior. Vou pedir para o Udo aqui me passar a resolução. eu peguei uma resolução do site, mas eu acho que se tiver algumas observações a mais, pode me interromper, tá? Fiquem à vontade.
Então, resulta na adaptação, né, como a gente disse, da anatomia dental do paciente essa parte a gente já conversou. E a estabilidade da placa, né? Quando a gente tem uma placa muito bem desenhada, quando a gente distribui esses pontos de pressão de forma mais rápida e mais inteligente, a gente tem uma placa mais estável, uma placa com menos sujeito a trincas e quebras, porque toda a placa vai sofrer desgaste, isso é inevitável, e o desgaste da resina, ela é muito similar agora, da resina impressa, é muito similar às resinas termo e autopolimerizáveis menos, né, que não é indicado, mas ela tem um shore muito bom, né, quando a gente fala de shore, é a dureza dela, e enfim. Tem uma redução, né, de pontos de contato, que eu havia dito ali, minimizando os ajustes clínicos. Então, hoje, quando o dentista entrega uma placa muito bem desenhada, o tempo que ele vai demorar de cadeira é muito menor do que aquele tempo que ele vai ficar lá ajustando os pontos de contato. O ajuste é mínimo, na verdade, por conta da precisão do software e da precisão da verdade, do auxílio que a gente tem do nosso articulador semi-ajustado. Além disso, né, a fidelidade do escaneamento, por isso que o escaneamento é uma etapa muito importante. O dentista ele tem que ter muita afinidade com o seu scanner para que esse escaneamento ele venha muito bem escaneado, muito bem copiado, e que a gente não tenha problemas de malha e nem falta de imagens, né? Hoje o que eu vejo, o que eu sinto é que alguns clientes acabam passando para o auxiliar e daí vem com algumas imagens que acaba passando, né? E a gente acaba tendo um problema de escaneamento. Então, assim, não é o scanner, não é a impressora, ainda assim é a forma com que manipulamos esses equipamentos de forma indesejada, tá? O digital garante um dispositivo final que reflita com exatidão na morfologia, promovendo melhor distribuição de cargas oclusais, que eu já havia dito, né? E o fator essencial é o controle de danos provocado pelo bruxismo, porque quando a gente tem uma placa muito bem adaptada, o paciente tem um tratamento muito mais eficaz e ele não vai ter nenhuma evolutiva do seu problema, né? Tem casos que, eu coloquei a placa e não está muito bem adaptada e acaba rangendo mais à noite do que deveria. Então, dentro do digital é incomparável os números de exatidão. O menor tempo de impressão e o menor tempo de fabricação. Antigamente as impressoras imprimiam num tempo um pouquinho mais demorado, né? Hoje a rapidez, e eu acredito que agora com esse lance da IA, eu acho que tudo vai vir para beneficiar. Eu já estou ansiosa para saber a nova leva de impressoras e coisas dentro da odontologia, porque eu acho que vai otimizar muito o nosso tempo. Então, as placas 3D reduzem significativamente o tempo do escaneamento, né? Planejamento digital para entregar para o paciente. Fluxo digital elimina a necessidade de modelo, que a gente havia dito, né? Processo de vazar, passar motoboy, enfim. E a cara Print Cub da Cusa utiliza a resina da Dima Splint Clear, que já é uma resina que está no Brasil aí, acho que já faz uns 2 anos, né, Paty? Mais ou menos. Nós tínhamos a outra, Uhum. né? Tínhamos a outra resina que chegou na pandemia, eu lembro quando chegou, Foi. né? E ela era azulzinha, e daí veio depois essa Clear, que ela é totalmente translúcida e ela fica muito bem adaptada. E depois eu vou colocar uma fotinha ali no finalzinho para vocês verem. Enfim, oi. Só para validar o que você tinha falado sobre a precisão de resolução, né? É 6K mesmo e precisão de 34 micrômetros, tá? Eu até coloquei Legal. no chatzinho para todo mundo essas informações. Legal. Então, a resolução da tela, eu só me enganei na DLP. Mas eu também deixei no finalzinho, Paty, um QR Code para escanear, porque daí vai direto lá para o site e aí vem todas as especificações, tanto da impressora quanto da resina, tá? Maravilha, obrigada. Mas
Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a impressora, mas assim, ó, ainda tá, então tá certo, lá é a tecnologia LCD, então eu só me equivoquei no DLP. Aqui tem um pouquinho, gente, mas assim, ó, é só um resumo do que é a impressora da Cuser. Ela é uma impressora de alta precisão voltada para odontologia. Então, ela é um sistema fechado, né? Quando eu falo um sistema fechado, não é um sistema fechado de tipo, eu só tenho a impressora da Cuser e eu só tenho que usar resina, sim, mas eu vou ficar limitada a software e eu vou ficar limitada a tudo. Não. Você tem a impressora, você pode imprimir tudo que você precisa, com todas as resinas, cada resina para o seu segmento, mas quando eu falo fechado é porque ela tem um sistema todo próprio dela. Por exemplo, a resina para imprimir modelo, eu não preciso paramentar o meu software. Ela tem um software que eu digo que eu vou imprimir modelo. E dentro dela, ela já tem todos os parâmetros salvos. Então, eu coloco, não preciso de pendrive, tem uma outra opção ali. Eu mando por Bluetooth, né, dentro do fatiador dela, e ela já sabe quais são a resolução que ela vai usar para aquele modelo, tá? A única coisa que você vai fazer, se você quer colocar ele em 70, tem uma opção, né, que a gente coloca lá, eu quero com 70 micrômetros, eu quero com menos ou mais, mas ela já vem paramentada e ela já vem para você tudo que você precisa fazer. Então, você não precisa ficar paramentando no teu software. Aí agora eu quero usar resina de modelo. Aí eu tenho que paramentar para modelo. Aí eu quero usar resina de placa. Aí eu tenho que paramentar para placa. Então, não há necessidade de você fazer isso, tá? E dentro disso, o volume de construção dela é maior do que a Caraprint 4.0. Nós tínhamos uma plataforma de impressão menor na Caraprint, então a Cub já vem com uma plataforma um pouco maior, dá para ver ali, ó, de até 5 modelos, e quando a gente fala 5 modelos é de marcada adulta, né? Se a gente pegar a ortodontia, por exemplo, que a gente faz tecidos, eu acho que deve caber uns 8 modelos aí, mais ou menos, deitado. E quando eu falo deitado é porque quando a gente coloca ela em zero, né? Na angulação zero, a gente consegue imprimir muito mais rápido do que se você levantar esses modelos. Quando você coloca eles numa opção de 90 graus, você consegue imprimir mais modelos, mas acaba aumentando o tempo de impressão dela, porque a gente acaba tendo um projeto maior do que teríamos os modelos deitados na plataforma, tá? Além disso, ela é compatível com a resina de Maprint e tem todo o catálogo aí. Hoje no Brasil tem resina para placa, tem resina para modelo. Depois eu coloco a parte, acho que colocou o catálogo ali das resinas de tudo que você consegue imprimir com ela. Coloquei. Uhum. A operação plug and play, né, que eu havia dito, você instala ela, não precisa colocar nada, não precisa de pendrive, não tem nenhum tipo de ajuste de parâmetro, não tem nem ela e nem nenhum dos equipamentos da Cuser você vai precisar paramentar ou vai precisar colocar nada no seu software, tá? Todos eles já vêm, todos conversam entre eles. A resina conversa com a impressora, que conversa com o LED, que conversa com a que lava, é perfeito. E a atualização dos softwares também é gratuito, né? A gente não precisa assinar um software para que você tenha acesso ao fatiador e outros benefícios da Caraprint. E a interface dela já é uma conexão USB, Wi-Fi e tem também, se eu não me engano, não sei se ainda tem, Tati, o VPN. Olha, eu já estou botando tudo para trabalhar. Eu lembro que a 4.0 ela também conseguia imprimir por VPN. Não sei se essa tem, o Udo vai confirmar ela pra gente. Também. Mas tem também, né? Uhum. Eu nem tinha ouvido falar em VPN de internet e a Caraprint, quando veio para o Brasil, a 4.0 já tinha. Eu aprendi o VPN por conta dela. E aqui eu tinha colocado assim, ó. A resolução de 70 microns, ela consegue imprimir em aproximadamente 13 minutos. Se eu estiver equivocada também, me corrijam por aí, tá? Então, a gente consegue colocar orientados ali, né, em zero. Eu acho que foi isso. Quando o Udo veio no laboratório, a gente imprimiu, acho que em 17 minutos.
E a gente consegue colocar mais de uma placa na plataforma, né? Então, por exemplo, eu tenho 17 minutos em uma placa, mas se eu colocar mais 4 placas na mesma angulação e eu tiver o mesmo tamanho de impressão, eu vou imprimir as 4 placas nos mesmos 13 ou os minutos que você imprimiria uma, tá? A impressora de resina, ela não trabalha de forma unitária, ela trabalha por luz, né? Então ela vai imprimir todas as camadas, todas as vezes que ela precisar. Se o meu projeto tiver ali, vai 190 camadas, ela vai imprimir todas as 190 camadas numa mesma intensidade de luz, fazendo com que a gente possa colocar muito mais placas, muito mais modelo em um único projeto. A resolução dela, né, oferece uma boa definição pelo tempo de impressão que ela oferece, e a resolução menor dela é 50 microns, que também aumenta significativamente o tempo. Então, quanto menos a gente tiver de microns, menos tempo a gente vai ter de impressão. Então, eu acho assim que 70 para mim é perfeito. O posicionamento das placas, né, na plataforma, então a gente pode imprimir várias placas, como eu disse, né, otimizando o tempo, e a espessura e a geometria das placas. Então, os modelos mais complexos exigem mais tempo de impressão. Os modelos com menos complexidade, por exemplo, se nós formos baixar uma placa de acetato, no modelo impresso, a gente não precisa um modelo tão perfeito de resolução. Então, a gente pode baixar um pouquinho a resolução e imprimir ele em menos tempo, porque a gente só vai baixar uma plaquinha nele, tá? Então, ela te permite tudo isso dentro do software, sem a gente ter que fazer essa paramentação novamente. Isso é só assim, sei lá, acho que 10%, né? Porque eu ainda preciso de uma nova aula da Cara Print, porque eu tenho certeza que ela tem mais coisas ainda a oferecer. Agora vamos para as propriedades da Dima Print, e aí eu vou falar só agora da Split, tá? A Clear. Ela tem uma boa resistência flexural, que indica uma excelente resistência mecânica. Quando eu falo de resistência mecânica, é porque, ao mesmo tempo que ela tem que ser muito firme, ela tem que ter uma maleabilidade, por conta de quebras, né? Então, quando a gente tem um material muito duro e a gente tem uma carga um pouco maior, essa quebra vai acabar acontecendo e isso é inevitável. E o módulo de flexão também dela ajuda na estabilidade, na forma e na deformação ao longo do tempo. Outra coisa muito importante que algumas pessoas me questionam, que eu acho que isso é questionável, eles falam assim para mim, Sueli, mas eu imprimi placa e ela acaba imprimindo as fatias. Então, quando você tem fatia por fatia, você tem, se a gente olhar, né, com uma lupa, a gente vai ver as linhas de impressão. Essas linhas de impressão pode acarretar de acúmulo de material, né? Quando eu falo de acúmulo de material, é biofilme, placa, etc. Todas as resinas impressas, ela é passada por um processo de acabamento polimento. Esse acabamento é feito com uma sequência de lixas. Quando eu faço resina impressa no digital, eu não uso broca, tá? Não, ela sai da impressora, eu lavo, né? Eu faço como tem que lavar, eu curo e eu não uso broca. Então, assim, eu tiro os suportes e eu termino tudo na lixa. Então, quando você faz todo esse processo de lixa, você acaba dando uma uniformização, né, ali do teu material. E quando você passa por um processo de torno, também. E algumas vezes, todas as vezes, o meu polimento é Palacil. A gente já conversou sobre isso, né? O Palacil, ele não é feito, ele não foi desenvolvido para polimento em acrílico, né? Ele foi desenvolvido para melhorar a qualidade, né, das bases de prótese e, consequentemente, a gente começou a usar para polir, porque ele acaba fazendo uma impermeabilização desse material e a gente viu que era muito bom para isso e a gente acabou fazendo para polimento. Então, o que, que eu senti das placas de bruxismo? Quando a gente faz um acabamento muito bom nela, com uma sequência de lixa muito boa, e a gente pode até usar o Palacil para impermeabilizar esse material e essas camadas, você tem uma boa aceitação depois de uso em boca.
porque eu sinto isso nos dispositivos que eu confecciono, né? Todos são polidos com Palacil. Quando eu recebo para conserto ou outro tipo de coisa, ajuste ou colocar algum material, eu sinto que toda parte que não tem o contato, né, que o paciente não range, né, claro, que não tirou o Palacil, ele está muito bem conservado. Então, não vem nenhum tipo de placa, ele não acumula nenhum tipo de material. Então, posso até dizer que o polimento com Palacil nas placas também dá muito certo. A viscosidade do material, né, que é o material mais fluido. Antigamente tínhamos resina no Brasil que ela era muito densa, muito grossa, e aí por que eu falo que acaba melhorando a nossa economia no laboratório? Quando a gente tem um material mais fluido, com uma viscosidade melhor, ele tem mais fluidez na hora que você termina a impressão. Quando você termina a impressão, você deixa aquele material escoando, ele acaba tendo uma aderência menor e você acaba economizando todo aquele material que está ali, porque ele vai voltar para a tua plataforma, tá? Isso faz com que a gente economize material. Então, a Street, essa resina em si, ela acaba sendo mais fluida e faz com que a gente tenha uma economia de material, né? Ou seja, um baixo consumo desse nosso material. E, claro, biocompatibilidade, que eu acho que quando a gente fala de resina, a gente tem que ter uma biocompatibilidade, e quando eu falo de biocompatibilidade, ela tem que ter uma certificação, né, dentro da nossa classe, que aqui a gente tem a Anvisa, e ela é segura para o contato da mucosa e para alguma série de pacientes que às vezes têm alergia, pode ter alergia do material. Então, a biocompatibilidade é porque ela pode ser usada em boca e ela tem a certificação da Anvisa. Aqui eu coloquei, depois de impressa, depois de modelada, depois de impressa, a gente tem o Clear Up, que é o novo, né, agora, e ele faz a lavagem, dá para ver ali, ó, além dele lavar os modelos e tudo que você imprime, placa, ele acaba lavando a plataforma também, e quando a gente lava já tudo ali, sai um material mais limpo, né, muito mais bonitinho do que a gente ficar lá demuflando a nossa resina, a nossa placa impressa em resina termo. E a gente tem o LED Cur também, que também é feito para conversar com a resina e com a impressora da cara print. Por quê? Porque quando a gente tem uma cura de uma placa, ela é uma cura diferente de um modelo. E quando eu falo de uma cura diferente, é porque o tempo de exposição da luz tem que ser diferente e porque a intensidade, às vezes, dessa luz tem que ser diferente. Por exemplo, algumas resinas, ela acaba ou esquentando ou refrigerando o equipamento para que você faça essa cura. E não vai ter, como eu falei no começo, aquelas etapas que a gente tem que seguir para que a gente tenha um sucesso no final. Você não vai ter nenhum problema de que a minha placa curou demais, quando a gente faz a olho, né? A minha placa curou demais e a gente vai ter uma compressão daquele material e aí não vai adaptar em boca. Tá? Então, todo o sistema da cara print, ele foi pensado para a etapa final da resina. Então, não adianta você ter um material muito bom, você entender muito bom, muito bem do material e você não saber manipular. Nesse caso, a gente não precisa manipular, a gente só precisa mostrar para ela o que a gente precisa curar, o que a gente precisa imprimir, e isso vai dar super certo. Hoje cedo eu conversando com o Júlio, né, sobre isso, sobre materiais, ele deu um exemplo, né, tipo o sieve. Tem tanto tipo de sieve no mercado, e se você não souber manipular, e se você não entender daquele sieve, ele não vai servir para nada para você. Então, todo esse sistema, ele vai conversar muito bem, porque no final você vai ter o sucesso ali da tua placa impressa. Essa foto eu coloquei porque ela foi impressa com uma resina split da Dima, e aí eu fiz um teste no laboratório quando o Udo foi lá, que nós fizemos alguns testes com algumas resinas, e eu fiz o lado direito ali da tela, ele não está polido, ele não está nada, e o lado esquerdo eu poli, eu passei as sequências de lixa e eu passei o Palacil. Eu não sei se na foto dá para ver direito, está muito nítido, mas ficou assim muito, muito bem acabado. Eu acho que essa placa, não sei se ainda está, mas acho que ela ainda até fica nos estandes da Cruiser. Acho que a gente fez duas dessas. Se não tiver mais, ou se quebrou, você me fala, a gente fala de novo.
E aqui tem ela por um outro ângulo, ó, dá para ver que o polimento fica muito, muito bom. E numa dessas idas do Udo, no meu laboratório, eu fiz um teste, eu tinha uma placa minha da minha boca, e eu falei, Udo, imprime para mim, que eu vou fazer mais testes aqui. Todos os testes que eu fiz foi com a minha boca, que eu acho que se ficar bom para mim, vai ficar bom para o paciente também, para o meu cliente. Então, eu também tenho uma foto dela. Aqui eu coloquei porque todo mundo sabe que o meu xodó é o Palaferme, né, que é o isolante da CUSA, que eu uso para fazer todos os isolamentos dos meus modelos, quando eu tenho que trabalhar em cima do modelo digital, porque eu faço ortodontia, então todos os meus trabalhos são em cima do modelo digital. E o Palacil, porque eu falei um pouquinho sobre ele ali na aplicação das placas também. E aqui é a placa que o Udo imprimiu. O Udo imprimiu, foi embora, ficou comigo. E depois, com o tempo, eu fiz o acabamento, o polimento, e ali está ela adaptada na minha boca. E está totalmente translúcida. Eu ainda tenho essa placa, não uso, claro, mas eu tenho ela. E qualquer dia eu vou postá-la no meu Insta, daí eu marco a Paty, marco a Kuser, para vocês verem que ficou muito boa. E o polimento foi mecânico. Esse daí foi mecânico, não foi palacil, tá, gente? E obrigada. Eu deixei aqui um QR Code, que inclusive está lá no site da Kuser. Quando vocês acessarem aí, você consegue saber mais sobre todos os produtos, principalmente sobre a resina da Kuser e todo o sistema da Cara Print. E queria pedir meu obrigada à Paty mais uma vez, obrigada a todo mundo da Kuser, que sempre é muito parceiro, meus parceiros. Su, eu que agradeço, viu? A tua aula aí, a participação do pessoal, teve muita participação, só que a maior parte delas era te elogiando, né? Su, sempre Obrigada. maravilhosa, você trabalha. Aí ó, o Júlio até colocou, né? Você trabalha com odontopediatria também na área digital e tem sido incrível a sua contribuição. Algumas questões técnicas, não estou ouvindo, não estou vendo, aí eu só fui orientando. É, o Júlio complementou em alguma das suas falas, né, sobre a otimização do trabalho, né, para o laboratório, para o paciente, agilidade, facilidade de implementar o fluxo digital, né, no trabalho. É, eu acho que basicamente foi isso, e as pessoas foram perguntando algumas coisas sobre as resinas, perguntaram se a gente tinha resina com carga, a gente ainda não tem, né? Agora a Kuser caminha num processo, todo o desenvolvimento acontece na Alemanha, né? Então a gente caminha num processo aí de desenvolver mais materiais, trazer mais soluções. Só que a Kuser, para ela lançar um produto no Brasil, antes ela estuda muito, ela testa muito, e não traz nada sem que esteja tudo muito validado. Então, é uma coisa que a gente reforça muito esse fluxo completo, né, digital, porque a Kuser, ela comprova a qualidade dos produtos finalizados, né, impressos, os trabalhos impressos dentro desse fluxo. Então, toda a resina ela é toda parametrizada para esse fluxo todo. Então, é uma característica, né? Eu acho que a gente tem muita segurança com relação a isso, então às vezes demora um pouquinho para lançar um produto, mas quando ele é lançado, a gente pode ter certeza que isso foi exaustivamente estudado, testado e trabalhado até que ele venha aqui para o Brasil. Então, as resinas com partículas cerâmicas, né, ou com carga, para trabalhos definitivos ainda não fazem parte do nosso portfólio. Nosso portfólio tem diversas aplicações, né? Então, guia cirúrgico, as plaquinhas, prótese total digital, provisórios, né? Então, tem diversas cores, enfim. Mas para definitivo a gente ainda não tem, tá? Ai, Paty, deixa eu fazer mais uma observação. Uhum. As resinas da Kuser, elas podem ser impressas em outras impressoras, tá, gente? É que assim, o que eu disse é que o sistema conversa muito bem entre eles, porque as resinas foram feitas para ser impressas na resina da Kuser, na impressora da Kuser. Mas as impressoras hoje de LCLA, né, de sistema aberto, que a gente chama, elas já conseguem trabalhar com as resinas da Kuser, que eu acho que isso é uma parte bem legal. É isso.
A vantagem do sistema todo, né, o uso do sistema, é a facilidade para o técnico ou para o dentista, ele não ter que parametrizar, que isso já Não ter foi tudo falha ali. feito, né? Então é só meio que a gente chama plug and play, é apertar, selecionar o trabalho e imprimir. Deixa eu ver aqui que eu acho que chegou mais uma perguntinha. Deixa eu ver se tem alguma ou algum comentário. Acho que não, é só agradecimento mesmo. Se as resinas da Cuser podem ser impressas em outras Ah, impressoras, acabei de é responder. isso. É isso, né? Pode. É, é isso, acho que a gente já cobriu todas as perguntas. É, Queria também deixar o convite, né, Paty? Estaremos no é, congresso no dia, esqueci as datas, 2 e 3, é isso? Ai, não lembro, Su. Daqui é o congresso da PEDESP agora, né? Bom, estaremos semana que vem, sexta e sábado, no congresso da PEDESP. A Isso, Cuser vai estar com o stand lá, né, Paty? Com todo o sistema isso. É, digital. Então, quem quiser conhecer também, não precisa de inscrição. A Paty me falou hoje, vai ser aberta a feira. isso. Então, acho que é um convite muito legal e estarei sábado lá para a gente se ver. É legal porque aí quem tiver curiosidade de entender um pouquinho sobre as Sim. possibilidades, ver a impressora trabalhando, então tem essa possibilidade de ver de perto, né? É, E eu queria de novo agradecer, Su, pela tua disponibilidade, pela tua eu que generosidade agradeço. aí. Tá de férias da faculdade e ainda teve que dar palestra para gente. Não, eu vou falar, não é puxando saco, mas eu adoro esses convites. A parte você sabe que eu gosto muito, eu gosto de falar sobre produtos que a gente que faz bem, né? Produtos que são testados e aprovados. No laboratório eu uso muito, então eu gosto de vir aqui falar para vocês. Não foi sacrifício nenhum, eu amei mesmo. Vamos fazer Obrigada. mais. Vamos. Obrigada, gente. Obrigada pela participação. E quem Obrigada a puder nos todos. visitar no Congresso, a gente vai ficar muito feliz em poder conversar de pertinho com todos vocês. Um abraço e Vamos. ótimo descanso para todo Beijo, mundo. Paty. Obrigada, obrigada a todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.